Jesus abençoe sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra a você a partir do livro de Esdras, bem no seu início. Nesse livro, no capítulo 1, nós vemos que Deus despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que o templo do Senhor fosse reconstruído em Jerusalém. E então, o mesmo capítulo vai nos dizer no verso 5 que os líderes da família de Judá, das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Veja, era uma grande obra. Era um desafio gigantesco para aquelas pessoas. Afinal, estavam vivendo em exílio há décadas. Estavam vivendo longe de Jerusalém há décadas. Muitos desses nem haviam conhecido o templo no seu auge, no seu ponto alto. Muitos não chegaram a nascer em Jerusalém. Mas Deus havia despertado o coração do povo para que eles voltassem e reconstruíssem. Eu quero te encorajar a clamar ao Senhor para que Deus desperte o seu coração em 2021. Para que Deus desperte seu coração para a reconstrução em 2021. Talvez você olhe para trás e enxergue muita coisa derrubada. Olhe para trás e veja muita coisa destruída, muita coisa em ruínas na sua própria vida. Eu quero te encorajar a pedir ao Senhor por um despertamento, para que Deus desperte você a reconstruir. Mas aprenda uma coisa, reconstrua a sua vida, começando pelo que há de mais importante. Porque foi exatamente o que essas pessoas fizeram quando retornaram a Jerusalém. O capítulo 3 de Esdras vai nos dizer que aquelas pessoas começaram a reconstrução pelo altar do templo. E então, reconstruído o altar, ofereceram sacrifícios ao Senhor, adoraram a Deus, prestaram culto ao Eterno. Reconstrua a sua vida, mas reconstrua a sua vida começando pelo altar da adoração. Reconstrua a sua vida começando pelo altar da oração. Reconstrua a sua vida começando pelo altar da devoção, da meditação na Escritura, do compromisso real com o Senhor. Talvez isso tenha ficado perdido nos últimos tempos. Não necessariamente 2020. Talvez 2020 tenha sido a gota d'água, depois de muitas gotas que encheram e transbordaram. Talvez 2020 foi apenas o bode expiatório de uma vida espiritual que já vinha falecendo e falindo ano após ano. E então chegou no final do ano passado e você já não tinha nenhum ânimo para andar com Jesus mais. Reconstrua a sua vida com Deus. Reconstrua a sua vida espiritual. Clame ao Senhor por um despertamento que Ele pode te dar. Clame ao Senhor para que Ele te dê a direção necessária para reconstruir a sua vida, para reconstruir o culto, para reconstruir a adoração na sua própria história. Mas não pare por aí. Continue a reconstruir. O texto no capítulo 3 vai nos mostrar que aqueles irmãos não apenas reconstruíram o altar do templo, mas depois começaram a lançar os alicerces do templo e reconstruir todo o lugar, todo o templo. Certamente, há outras coisas na sua vida que precisam ser reconstruídas. Talvez o relacionamento com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, precisa ser reconstruído. O relacionamento entre pais e filhos. Pais que precisam amar mais os filhos, precisam não irritar os filhos. Filhos que precisam honrar os pais. Talvez isso tenha que ser reconstruído na sua vida. Talvez uma amizade que por uma questão besta ficou para trás tenha que ser reconstruída. O seu compromisso com a igreja local. O seu compromisso em servir as pessoas, o seu compromisso em usar os dons, talentos, habilidades, capacitações, tudo isso dado por Deus para você servir. Talvez isso tenha que ser reconstruído. Reconstrua a sua vida. Clame por um despertamento para que a sua vida inteira, a começar da adoração,
seja reconstruída e viva um 2021 poderosamente diferente. Creia que o templo belíssimo reconstruído começou com a reconstrução do altar e depois o lançamento dos alicerces. Quando nós lemos a história bíblica, depois vai aparecer Neemias reconstruindo os muros da cidade. Mas os muros que faziam a proteção da cidade não nasceram prontos. Começaram 52 dias antes, um tijolo após o outro. Entenda, a colheita de amanhã dependerá necessariamente da semente que você lançar hoje no solo. A vida reconstruída de amanhã, o altar da adoração reconstruído de amanhã, o relacionamento com seus pais, com seus filhos, com sua mulher, com seu marido, será restaurado amanhã se você começar a trabalhar hoje, se você começar a agir hoje. E não espere mais. Desde já, reconstrua a sua vida em tudo. Que Deus abençoe você.